São diversas técnicas de anonimato que podem ser utilizadas na internet, sendo que alguns visam apenas uma ocultação simples da origem com a intenção de forjar uma fonte. Porém, há também aquelas onde técnicas mais sofisticadas, com a utilização de uma rede de nós confiáveis, é utilizada, o IP/MAC spoofing. São pacotes enviados utilizando o protocolo IP e inclui o endereço da origem em seu cabeçalho. Porém, este endereço não é verificado pelo protocolo, o que torna mais simples de forjar este endereço. Como demonstrado, este tipo de ataque pode servir tanto para esconder a origem de um ataque de negação de serviços, quanto para interceptar um tráfego destinado a outro nó. Esta figura demonstra uma tentativa de ataque de negação de serviço, o DOS, cujo o atacante tem como sua fonte 168.12.25.5, mas forja o cabeçalho IP para o endereço 156.12.25.4. Desta forma, o destino, a companhia XYZ, ao receber o pacote, envia uma resposta ao endereço forjado e não ao original. Deve-se lembrar que este ataque é muito simples e, se utilizado sobre conexões persistentes, como é o caso do TCP, este não funcionaria, a não ser que houvesse uma participação e colaboração do nó cujo IP real foi espufado. Sendo assim, qualquer tipo de validação da origem compromete este ataque de anonimato. VPN. A utilização de VPN como ocultação de fonte também se demonstra equivocada, porém ainda é muito citada por iniciantes nesta área. Como se sabe, a VPN realiza apenas a ocultação dos dados, cuja ideia é encaminhar dados de forma segura sobre um canal seguro e inseguro, como a internet. Porém, deve-se destacar que essa técnica, quando em conjunto com outra, ou proxy, pode ser também interessante para o ocupamento da fonte e também proteção dos dados trafegados. Esta figura mostra a criação do túnel por um protocolo seguro, o IPsec, realizada pela VPN e adição de seu cabeçalho para encaminhamento dos dados sobre a rede insegura. Como um cabeçalho deve conter as informações corretas da origem, o IP não pode ser alterado ou oculto, pois, obviamente, impossibilitaria a comunicação de resposta entre as pontas. OneSword. O OneSword surge como uma proposta P2P, onde arquivos podem ser enviados de forma a ocultar a origem, mas mantendo a capacidade de distribuição sem ocultação da fonte, como a proposta do BitTorrent. E além dessas funcionalidades, é também capaz de compartilhar arquivos somente com fontes nas quais os usuários realmente confiem. Sua principal motivação parte da visão de que a privacidade na internet tem se tornado cada vez mais escassa e que protocolos como o BitTorrent podem ser facilmente monitorados por terceiros. Sendo assim, é proposto o OneSword como uma forma de auxiliar a privacidade e manter um desempenho razoável em relação aos protocolos P2P, que hoje não utilizam nenhuma técnica de ocupamento da fonte. Como nesta rede, o consumidor, aquele que recebe um arquivo ou um pedaço de e também um produtor, que é a fonte de envio, é possível que ao receber um arquivo, o nó altere as configurações de privacidade ligadas àquele arquivo. Concentrado na parte de ocultação da fonte ou destino, percebe-se que essa técnica é muito parecida com os que serão apresentados posteriormente. No OneSword, a confiança entre os nós que realizam o encaminhamento de forma que a fonte ou destino sejam ocultados é realizada pela verificação de chaves RSA 1024 compartilhada entre os nós. Neste caso, a identificação dos nós é somente sua chave compartilhada e não mais o endereço IP. Conforme nessa figura, após obter o arquivo, Bob pode replicá-lo utilizando a ocultação de fonte ou destino, e é possível por meio de um encaminhamento adicional sobre uma rede overlay de nós intermediários. Esta rede overlay
funciona como uma proposta mix, sobrescrevendo o endereço de origem pelos endereços intermediários dos nós que encaminham a mensagem. Desta forma, os nós são apenas o próximo salto, mas não a origem real nem o destino final da mensagem. O Freenet. Outra solução P2P que fornece possibilidade de anonimato na internet é a Freenet. Sua motivação é a manutenção da liberdade de expressão na internet. Tanto a comunicação quanto a informação armazenada de cada nó é criptografada a fim de manter seu princípio de privacidade. Outra característica relevante desta rede é que cada usuário deve dispor de um espaço para armazenamento de dados em seu computador, com o intuito de replicar e acelerar o acesso a um dado qualquer. Como os dados são armazenados de forma criptografada, o usuário que armazena aquele dado não sabe exatamente qual conteúdo tem em sua máquina neste espaço compartilhado. É interessante também comentar sobre a rede oculta da Freenet, onde é possível até mesmo utilizar dos serviços HTTP que existem nos nós dessa rede. Neste caso, a Freenet não funciona como um proxy, permitindo acesso somente a nós desta rede oculta. Após um arquivo ser inserido por um meio usuário da rede Freenet, este pode se desconectar, pois esse arquivo já está distribuído e replicado pelos nós da rede, provendo resiliência à proposta e anonimato àquele que lançou o arquivo em questão. O roteamento dessa rede é realizado pelo KBR ou Key-Based Routing, que é um método de busca usado em conjunto com o DHT, que é o Distributed Head Tables. Enquanto as DHTs provêm de um método de encontrar um nó que tenha algum pedaço, o chunk, de um dado de um determinado arquivo, o KBR provê um método de encontrar um nó mais próximo de acordo com a métrica. O Freenet possui dois métodos funcionais, são eles o OpenNet, onde todos os nós da rede Freenet se comunicam sem restrição de confiança, e o Darknet, onde somente nós que compartilham chaves podem se comunicar, incrementando a confiança em relação destes e impedindo possíveis atacantes de resgatar algum arquivo nessa rede. Um ponto que deve se destacar nesta rede é que, por se tratar de uma rede paralela, é muito comum que usuários a utilizem para a troca de arquivos pessoais de cunho ilegal. Onion Routing. Na proposta do Onion Routing, o pacote é encaminhado por nós intermediários que realizam papéis de proxy em cascata, no mesmo esquema mix, utilizando criptografia para ocultar os saltos anteriores. Este processo é realizado a partir da sobreposição de camadas, como em uma cebola, exposto por esta figura. Os nós intermediários apenas sabem o salto anterior e qual deve ser seu próximo salto. Porém, uma vulnerabilidade existe no nó final, aquele que entrega o pacote ao destino. Neste nó, os pacotes passam em sua forma convencional, ou seja, geralmente em texto puro. Para evitar a vulnerabilidade, é possível realizar algum incremento de segurança, como por exemplo, usando uma VPN. O Galley Routing. Uma proposta posterior ao Onion Routing que visa complementá-lo é o Galley Routing, citado pela primeira vez lá em cima. O Galley Routing tem como principal diferença com relação ao Onion Routing, com a possibilidade de agregação de várias mensagens nos roteadores intermediários. Além disso, as mensagens ou dentes do alho podem ter opções arbitrárias, tais como a solicitação de inserção de um atraso arbitrário em algum nó para dificultar o acompanhamento das mensagens trocadas na rede. É possível também incluir tamanhos extras para enganar qualquer observador. Essas modificações
dificultam uma possível análise de tráfego. A solução baseada em Galaxy Routing mais difundida atualmente é o I2P, ou Invisible Internet Project. Sua funcionalidade de agregação de mensagens e distribuição na rede por caminhos alternados confunde um possível atacante. Os roteadores desta rede são identificados por um identificador do persistente indicado por um ID criptográfico. Além dessas características de agregação, o que mais difere o I2P do Tor, por exemplo, é a utilização de múltiplos túneis. Esses túneis são chamados de inbound e outbound. O inbound tunnel é por onde as mensagens chegam ao usuário para o roteador, e o outbound tunnel é por onde as mensagens saem do usuário ou do roteador. Nesta figura, os usuários Alice, Bob, Charlie e Dave se comunicam por meio de um roteador I2P. Cada participante tem dois possíveis túneis de entrada, o inbound tunnel 1, 2, 3, 4, 5, 6 e dois túneis de saída, o outbound tunnel em vermelho. Sendo assim, quando por exemplo Alice deseja enviar uma mensagem a Bob, ele utiliza seus túneis de saída, o outbound, que são aleatoriamente encaminhados pelos túneis do Gateway 3 ou 4. Já a proposta de Bob a Alice é realizada de forma contrária, utilizando os túneis de saída de Bob, o outbound, e entrada de Alice, o inbound 1 ou 2. Desta forma, concluímos que as principais ferramentas e protocolos existentes para o anonimato da internet